Então, pessoal, hoje vamos falar de ditaduras. Olha que assunto bacana, né? Leve, pra cima. Tô brincando. Mas é que muita gente vem falando em ditadura ultimamente, aqui no Brasil, né? Falando em reviver a ditadura, que o tempo bom era na época da ditadura, pedindo a ditadura de volta. Mas eu não vou falar aqui da ditadura do Brasil. A minha ideia com meus programas, meus projetos, sempre foi colocar questões que são muito debatidas caloradamente aqui no Brasil e jogá-las num plano mais global para a gente conseguir analisar com um distanciamento. Então eu vou falar de algumas ditaduras, países ditatoriais, onde eu já tive, para a gente tentar entender como é viver numa ditadura. Solta a vinheta. E um alerta, eu não vou fazer aqui um tratado sobre todas as ditaduras do mundo. Isso aqui não é um trabalho acadêmico. Vou falar sobre alguns países onde eu já tive a oportunidade de estar lá dentro, de conversar com as pessoas e viver um pouco do dia a dia dessas ditaduras. Ou seja, não adianta falar, você não incluiu o país X, Y, Z, você não falou do aspecto tal e tal. Eu vou falar com base na minha experiência, das pessoas que eu conheci e dos países, as ditaduras onde eu tive, beleza? Vamos começar pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país onde você viaja o tempo todo controlado. Primeiro que você só entra lá com autorização da Agência Nacional de Turismo norte-coreano. Eles te dizem que dia que você vai entrar, que dia você vai sair, a forma que você vai chegar, se é de trem, se é de avião. E tem 2 guias que te recebem na hora que você pisa no aeroporto ou na estação de trem e ficam colados com você o tempo todo. Eles se hospedam no mesmo hotel que você se hospeda e logo no primeiro dia dizem, olha, vocês não tentem sair do hotel sem estar na nossa companhia. A gente vai acompanhar e cuidar de vocês o tempo todo. Ou seja, vigiar tudo que o turista está fazendo ali dentro. Eles mesmos estipulam o roteiro também da viagem, o que você vai ver no primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, todos os dias da sua viagem, onde é que ela começa, onde é que você vai almoçar, o outro monumento que você vai assistir, jantar e de volta para o hotel. Você não fica nenhum momento livre para poder circular pelo país ou pela capital Pyongyang, muito menos para falar com as pessoas que moram por lá. A Coreia do Norte que vive sob o comando de uma ditadura Juche, né, uma espécie de comunismo meio adaptado da dinastia Kim, atualmente comandada pelo Kim Jong-un. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes na Coreia do Norte, né? As 2 filmando programa para TV. Meio que escondido, claro, assim. Não estava querendo fazer nenhum tipo de espionagem, mas revelar como é você fazer uma viagem tradicional para a Coreia do Norte. E é isso, você fica parado numa bolha de espaço e no tempo, né? Parece que eles estão isolados, e estão mesmo isolados do mundo. Internet, a gente perguntou para as nossas guias se tinha, não, só tem intranet totalmente controlada pelo governo e eles acham muito melhor. É um povo que é privado de uma das coisas mais básicas numa democracia ou do ser humano, que é a liberdade. Eles acreditam naquilo ali, eles confiam nos seus líderes, justamente porque eles são completamente blindados de poder relativizar. Eles não sabem qual é o mundo lá fora. Então eles acreditam que os seus ditadores, os seus líderes são magnânimos, onipotentes, que querem bem daquele povo e que cuidam dele, quando a gente sabe que não é bem assim, né? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita, talvez a ditadura mais sanguinária do mundo. Se de repente ela não é tão isolada do mundo quanto a Coreia do Norte, ela talvez seja mais opressora, principalmente para as mulheres. A Arábia Saudita foi o último país do mundo que permitiu a mulher dirigir. E a mulher que fez toda a luta e o ativismo para conseguir esse direito está presa hoje, que não é muito bem visto na Arábia Saudita você lutar por liberdade social, por direitos das mulheres, dos gays, etc. Na capital, Riad, na Arábia Saudita, eu fui até uma praça chamada de Chop Chop Square, um apelido horrível de Praça do Picadinho, que é onde eles executam a pena de morte no país, que é por decapitação. Uma praça que eu achava que ia ser algo meio escondido, escuro, protegido. Não, uma praça normal, com loja, com criança correndo, jogando bola, onde em determinado momento do dia para tudo e cortam a cabeça das pessoas, o sangue escorre num ralo gigante no chão, algo horrível. E as pessoas que são executadas dessa maneira, a pessoa tentando liberdade religiosa, liberdade de expressão, falando contra o governo. Quem também foi vítima da crueldade do regime saudita foi o jornalista Jamal Khashoggi, que foi executado num consulado da Arábia Saudita na Turquia, simplesmente porque ele era um jornalista que criticava muito a ditadura da Casa de Saúde. Quem comanda a Arábia Saudita hoje é o MBS, Mohammed bin Salman,
que acabou assumindo ali as funções do rei, que já está bem velhinho, e pegando para si o comando de fato do país, depois de ter prendido um monte de gente da própria família, de ter subvertido a ordem da sucessão ao trono e conseguido com mão de ferro controlar ali a Arábia Saudita. Ele hoje diz que está lutando por um negócio chamado Visão 2030 e que ele está abrindo um pouco mais a Arábia Saudita, mas é tudo uma grande balela para inglês ver. Na verdade, eles querem fugir um pouco da dependência que o país tem muito grande do petróleo, então essas liberdades, né, como eu falei, entre milhares de aspas, são mais para tentar diversificar a economia do país, já pensando no futuro. Continua a Arábia Saudita sendo uma das ditaduras mais opressoras e sanguinárias do mundo. Irã. Irã é outro lugar que eu já fui por 2 vezes. Em diferentes momentos. No momento logo depois da onda verde de protestos, onde eles estavam contestando a eleição do presidente Ahmadinejad e que pessoas foram mortas porque protestar contra o regime dos ayatollahs lá no Irã também não é coisa bem vista. O Irã é um país que, diferente da Arábia Saudita, que é um país bastante ultraconservador, que a sociedade é ultraconservador, segue o wahhabismo, que é a versão mais radical e extrema da religião islâmica, no Irã ele já tem uma coisa mais ligada à cultura, à literatura, um povo mais intelectualizado, mais contestador, mas que ao mesmo tempo sabe dos limites, até onde ele pode lutar por liberdade dentro do seu país. Gays, por exemplo, não têm coragem de dizer quem são ou de revelar sua orientação sexual livremente, por exemplo, porque sabem que podem sofrer consequências. As mulheres que lutam por mais liberdade, de não precisar usar o hijab, mas como elas fazem isso nas redes sociais ou quando elas fazem isso em praças, através de protestos, como White Wednesday, quando elas tiravam esse hijab e postavam fotos nas redes, elas também sofrem a perseguição da polícia religiosa local. O Irã, que tem eleições, e muita gente pode falar, tem um certo processo democrático ali dentro, sim, mas no fundo, quem controla o presidente e o país de forma mais efetiva são os ayatollahs, que têm o poder supremo ali para decidir o que eles quiserem. Então, se muitos persas, né, os iranianos não são árabes, são persas, se muitos deles contestam e querem mais liberdade nesse direito, não é necessariamente porque eles não querem ser muçulmanos ou que eles são contra o islamismo ou o regime islâmico, eles apenas lutam por mais liberdade. Foi o que muitos amigos e amigas que eu fiz ao longo desses anos no Irã me falaram. Pessoal, agora rapidinho um intervalo comercial. Vamos movimentar mais o espaço de comentários ali do canal? Fala ali, qual sua liberdade que você mais preza, que você teria o maior medo de perder em uma ditadura? E eu falo que a minha também, a gente troca essa ideia aqui. Voltando pro vídeo. Vamos falar de Rússia. Rússia, que muita gente pode contestar se é uma ditadura ou não, mas a gente pode chamar até de uma oligarquia. Fica concentrado ali no Putin e seus amigos, um revezamento de poder, mas Vladimir Putin é quem manda mesmo com mão de ferro. Claro, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e até liberdade para a comunidade LGBTQIA+, é muito complicada dentro da Rússia. Eu tive a oportunidade de ir a um encontro de gays em Moscou, e é algo assustador. A menina que eu conheci, para andar por Moscou com a namorada é impossível. Ela pode ser ofendida na rua e pode ser até presa, porque tem uma lei lá que proíbe você fazer divulgação de conteúdo homossexual. Se você der um beijo no seu namorado ou namorada ali em Moscou, isso pode ser interpretado de qualquer outra forma e pode dar em prisão até. Esse encontro que eu fui era totalmente clandestino, as pessoas compartilhavam o local boca a boca. Você chegava, era nos fundos de um prédio, numa sala escondida, e chegando lá, as pessoas estavam se reunindo para nada mais do que declamar poesia, falar sobre a sua vida, fazer uma exposição de fotografia, cantar música, ou seja, apenas para ser quem elas são. Fora isso, você tem a perseguição à oposição política, né? Você tem a história do Alexei Navalny, meu colega youtuber Alexei Navalny, que voltou para a Rússia para ser preso imediatamente. Ele é oposição direta ao Putin, ele revela vários desmandos e malfeitos do governo Putin, chama movimentações, manifestações e protestos e é considerado um inimigo do Estado russo.
Ou seja, não dá para ter liberdade de oposição política na Rússia. Liberdade de imprensa também muito pouco. A maioria das grandes redes de mídia são controladas pelo Estado. Então é mais uma propaganda do que uma imprensa livre de verdade. Quem tenta se manifestar dessa forma ali é geralmente perseguido. Tem aquela coisa dos opositores políticos também do Putin, que geralmente, surpreendentemente, aparecem sempre envenenados por aí. Ou seja, não dá para chamar de democracia pura e simplesmente, né? Que tal agora a gente falar da China? Primeira coisa que você entra na China já tem que baixar no seu celular um VPN, que é para poder ter acesso ao Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, porque tudo isso lá dentro é bloqueado. O próprio Google tem várias páginas que são bloqueadas e canceladas dentro da China. A China é comandada até hoje pelo Partido Comunista Chinês, então, por mais que a gente veja aí mudando de presidente para outro, mas a Constituição do país garante que seja só a galera do Partido Comunista. Liberdade também de imprensa, liberdade de expressão. A gente viu o Ai Weiwei, o artista mundialmente famoso, que também não pode ter a liberdade de se pronunciar ou de protestar contra o seu governo lá dentro da China. Outros artistas também são perseguidos. Agora, mais recentemente, na pandemia, a gente viu os médicos que começaram a revelar que uma epidemia estava começando a se alastrar em Wuhan e foram presos, foram calados, silenciados, porque não podia falar nada contra o governo, né? Nunca você pode falar alguma coisa contra o governo chinês. Um país altamente militarizado, onde o povo sabe que está sempre sobre a vigia, e qualquer mijadinha fora do pinico, posso usar essa expressão, vai ter um policial, vai ter um oficial, vai ter algo mais ligado ao governo batendo a sua porta. Ou seja, mais uma ditadura onde você pode viajar como turista, ter uma cultura riquíssima. Eu sempre procuro diferenciar o povo do seu governo. A gente não está aqui criticando o povo chinês ou a história do país China, mas a ditadura desses países. Outra ditadura que eu tive a oportunidade de conhecer, e que como turista você pode até circular e conhecer restaurantes, cidades, praias, um lugar muito agradável, mas para viver é um pouco mais complicado, é Cuba. Lendários Fidel Castro, Che Guevara, que era argentino no caso, e Raul Castro, que até recentemente comandava o país, né, na sucessão do seu irmão Fidel, e que até hoje ocupa um cargo no governo, mesmo eles tendo feito eleições ali. Na época da relação Estados Unidos-Cuba, principalmente ali no período Obama, Cuba começou a realizar algumas aberturas de lado a lado, permitindo americanos viajarem para lá, conhecerem o país, tendo aquela possibilidade de ter propriedades privadas, iniciativas privadas de restaurantes, etc. e tal, mas ainda é uma coisa muito pequena, né? Grande parte da economia cubana é de propriedade do Estado, né? A experiência que eles têm, por exemplo, de restaurante é uma coisa muito pequenininha, são aqueles chamados paladares, que são restaurantes familiares. Enfim, Cuba tem muita coisa do controle também do conteúdo cultural que está ali dentro, né, de filmes que são de influência norte-americana, livros, publicações, é tudo muito restrito. Liberdade de imprensa também totalmente controlada, a imprensa é toda estatal, tem pouquíssimas iniciativas independentes e mesmo assim, se falam contra o governo, são logo cerceadas, são logo perseguidas. Oposição política, idem, né, por mais que tenha ali as suas vertentes de outros países, a Constituição manda que quem comanda o país é o Partido Comunista Cubano mesmo. Se por um lado o povo ali tem educação de graça, saúde de graça para todo mundo, o analfabetismo é quase zero em Cuba, por outro lado a liberdade, né, um dos valores, como eu falei, que a gente mais deve prezar como ser humano. O grande valor das democracias, com todos os seus defeitos, é algo que não é totalmente pleno em Cuba, muito longe disso. Essa foi mais uma das ditaduras que eu conheci. Então, antes de ter saudosismo de ditadura, de querer reviver a ditadura do seu país, pesquisa, estuda mais a respeito. Não vale estudar por mensagem do tiozão do WhatsApp, ou blogueiro bolsonarista, pelo amor de Deus, esse pessoal do revisionismo histórico das fake news. Pesquisa mesmo de verdade. Fica então no final com a frase de Churchill, de quem eu não sou fã, mas nessa aqui até que ele tem verdade. É aquela frase: a democracia é a pior forma de governo.
tirando todas as outras. Se inscreve aí no canal, dá o seu like, vamos espalhar para eu continuar compartilhando minhas experiências humildes aqui com vocês e fazendo outros vídeos, dando pitaco, cagando regra e fazendo essa brincadeira divertida que eu tô amando. E apoia lá o canal, apoia-se, como é que é? apoia.se/André Fran, tá vendo? Fica difícil de apoiar porque eu não consigo nem falar o site lá do Apoia-se. Mas vai lá que você vai curtir, participar do nosso grupo de WhatsApp, reunião por Zoom, tem essa história toda lá. Apoia, se inscreve, curte, compartilha. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!